acredito que nosso sim deve ser sim, o nosso não deve ser não. Em outras palavras, se essa é a verdade, precisamos proclamá-la e ensiná-la. É importante e até mesmo proveitoso para percebermos que a música foi criada por Deus para servir um propósito. Deus diz não faça o que você quer fazer, porque geralmente isso te leva a ter problemas. É a minha vontade que irá te direcionar com cuidado. Amém. Contudo, que não seja feita a minha vontade, Pai, mas a tua. Sejam bem-vindos à quarta reunião desse seminário intitulado O Dilema da Distração. E essa reunião é intitulada O Primeiro Movimento, História da Música, 450 a 1969. Então nós iremos cobrir muito chão. Espero que consiga fazê-lo em 1 hora. A última mensagem que acabamos de analisar, às vezes é um pouco difícil para as pessoas engolir isso, porque estamos começando a entrar em assuntos que começam a pisar nos calos. E então, eu só quero lhes assegurar que essa mensagem irá pisar todos os calos. E na próxima mensagem iremos pisar nos dedos, e na próxima... E antes que você perceba, irá estar todo pisoteado. Agora a realidade é... Eu acredito que o nosso sim deve ser sim, o nosso não deve ser não. Em outras palavras, se essa é a verdade, precisamos proclamá-la e ensiná-la. Não queremos perder tempo dizendo, eu acho. Nós iremos apenas apresentar a informação. Você recebe, você ora e você pede para o Espírito Santo lhe guiar e orientar. Parece justo? Amém. Muito bem. Antes de avançarmos e entrarmos nas amostras de música, é importante e até mesmo proveitoso para percebemos que a música foi criada por Deus para servir um propósito. Eu não sei se Deus tinha um auditivo indiscriminado em mente quando ele criou a música. Mensagens aos Jovens 291 diz: a história dos cânticos da Bíblia está repleta de sugestões quanto aos usos e benefícios da música e do canto. Corretamente empregada. Então, corretamente empregada. Implicitamente, isso significa que pode ser erroneamente empregada ou incorretamente empregada. Antes de continuarmos, vamos fazer uma breve oração. Amado Pai Celestial Senhor, pedimos que ao entrarmos nessa mensagem sobre música, ao entrarmos nesse seminário, que o Senhor nos dê sabedoria, que nossos ouvidos estejam atentos, que possamos ouvir música sacra e que possamos ouvir a diferença na música mundana. Oro para que não sejamos entretidos por essas músicas, mas instruídos. Pedimos que o Espírito Santo nos guie e nos oriente, em nome de Jesus. Amém. Então, quando a música é corretamente empregada, ela pode ser um benefício. É um precioso dom de Deus, destinado. Então, a música é destinada, assim como você e eu somos destinados. É destinada a quê? A elevar os pensamentos a coisas mais altas e nobres, e inspirar e enaltecer a alma. Então, com isso em mente, a música foi destinada por Deus para ser uma bênção. Ela só tem sido pervertida com o passar dos anos. Agora nós vamos voltar para a Torre de Babel. Nós vamos voltar para os habitantes mais remotos da Terra. E eles estavam na Torre de Babel, e eles estavam tendo alguns problemas, onde eles acreditavam que poderiam ascender ao céu e ser como Deus e todas essas coisas que estavam acontecendo. E presentes na Torre de Babel, tinha aqueles que adoravam Deus Criador e aqueles que adoravam Baal e estavam empenhados em adoração pagã. Então temos adoração pagã a Baal ou Deus Sol, antes e depois do dilúvio. E quando as pessoas se espalharam, elas levaram com elas a adoração pagã ao Sol ou a adoração ao verdadeiro Deus Criador. Na verdade, hoje, a adoração pagã permanece em várias formas e ainda é praticada. Agora, vamos avançar da Torre de Babel para 450 d.C. Na época medieval, na Idade Média, isso foi quando houve um início do sistema de notação musical básico. E antes disso não era gravada. Eles escreviam músicas, mas era mais um conteúdo lírico e não havia um sistema de notação estabelecido ainda. E esse também foi o início da polifonia. Os instrumentos antes dessa época, tudo era melodia cantada ou um instrumento dedilhando uma corda de cada vez. E polifonia simplesmente significa vários, vários, fonia, som.
Eles tocavam vários sons ao mesmo tempo, e com isso veio o nascimento da harmonia. A música era uma parte integral de adoração ambos pagão e cristão. Deus quer que tenhamos música em nossa adoração, não há nada de errado com isso, mas o diabo também tem música em seus cultos de adoração. Os trovadores apareceram em cerca de 1180. Eles eram chamados de minnesingers, ou cantores sobre o amor. Eles principalmente apresentavam para a nobreza e normalmente acompanhados por instrumentos de corda. Eles cantavam sobre amor cortês ou cavalheirismo. Não tipo, oh baby, só nós dois. Não, era para ser majestoso e edificar a maravilha entre os relacionamentos que eram para existir entre o esposo e a esposa. E isso é o que você normalmente ouviria. Então você pode imaginar isso acontecendo numa corte de um rei. Eles tocavam com um simples instrumento, uma linha melodiosa e cantavam junto a ela. Agora vamos avançar para o tempo do Renascimento, entre 1450 e 1600. Renascimento literalmente significa renascer, e muitas mudanças de como a música era tocada começaram a surgir. Os compositores se atentavam a 3 áreas da música: sagrada, secular e instrumental. Agora, essa é uma música sagrada dessa época. Não é incrível? Tipo, uau, isso são anjos? Agora, segurem-se. Essa é uma música secular da mesma época. Por que estão rindo? Isso é música secular. De 1450 a 1600. Então nós temos algo lindo que estava acontecendo na música. Você tem que entender que em grande parte a música era um instrumento da igreja. Falando em grande parte, sempre há exceções. Então o que acontecia era que a igreja tinha dinheiro para pagar os músicos, para fazer disso o seu sustento. Então eles aprendiam esses instrumentos e esse é o trabalho deles, apresentar os instrumentos e as belas músicas, que eram elaboradas e compostas perfeitamente, maravilhosamente e com habilidade. E o interessante é que era para elevar o ouvinte a Deus. Serviam com um propósito. Então até mesmo as músicas seculares tinham exatamente a mesma linguagem corporal. Amém? Todas semelhantes em natureza e compartilhavam ritmos e melodias suaves e mansas com frases balanceadas. Agora vamos avançar para o período barroco. Barroco significa bizarro. Os músicos abraçaram a ideia que a música poderia tocar o ouvinte de maneira real e física. Eles começaram a perceber, uau, isso pode de fato tocar as pessoas. E é óbvio que quanto mais colocamos nas canções e nas músicas, elas as tocam de maneira fantástica. De fato, eu gostaria de mostrar uma música para vocês, uma música secular dessa época. Essa é na verdade uma música secular, feita por Vivaldi, As 4 Estações. Eu amo essa música! Quando essa música é tocada, ela me surpreende. Agora, na mesma época, essa é a de Handel, o Messias. Eu quero que vocês prestem atenção em como a música está te afetando, que mensagem ela está te dando, o que ela está te transmitindo. Ela te faz querer, dançar a noite toda com a pessoa amada, ou você está sendo elevado e edificado quando ouve? E essa aqui, obviamente, nessa época seria uma música sagrada, o Messias de Handel. Não te dá vontade de fazer? Agora, isso era música na Europa. Não há muitas músicas conhecidas antes dessa época porque
Os Estados Unidos não tinham sido colonizados. Faz sentido? Então, o que tínhamos antes era a música das tribos, dos nativos americanos, os indígenas. Então, antes, em mais ou menos 1600, não havia nenhuma influência musical, com exceção dos nativos. Em 1640, isso indica o domínio da música religiosa nos Estados Unidos. De fato, esse manuscrito que você vê aqui é o Livro de Salmos da Bahia, que foi impresso. O Livro de Salmos da Bahia foi o primeiro inário da América colonial. Isso aqui é o que você teria ouvido na América nessa época. Ainda soa bem tradicional. Era clássica, de mais ou menos 1750 a 1800, um tempo vívido bem curto, mas foi escrita uma quantidade tremenda de música nessa época. O piano era um instrumento principal usado pelos compositores e a música passou a ser vista como um luxo inocente. Não era apenas relegada aos super ricos, ou aos reis e rainhas. Ela agora estava sendo incrivelmente propagada e espalhada ao redor do mundo. Francis Hopkinson assinou a Declaração da Independência. Ele ajudou a projetar a bandeira americana e ele é um dos primeiros compositores americanos. Em 1759, ele escreveu My Days Have Been So Wondrous Free. Entenda que essa era uma música secular antiga nos Estados Unidos. Days have been so wondrous free, the little birds that fly with... Simples, bela, porém secular. Foi inclusa numa coleção de músicas dedicada a um amigo, George Washington. Beethoven produz sua terceira sinfonia, Heroica. Havia muitas músicas que vinham da Europa. E eles estavam gostando de músicas com mais orquestras. Mas mesmo com a americana influência europeia na música americana, ainda assim era muito tradicional. E de fato era fortemente influenciada pela Europa. Agora o período romântico, de 1800 a 1900. Esse período era caracterizado pelo uso da música para contar uma história ou expressar ideias. Agora começaram a descobrir, uau, agora podemos contar histórias através da música e dar ideias à mente do ouvinte. Entendo que grande parte, não todas, grande parte era de base não lírica. Mas, lógico que existiam algumas áreas que eram escritas para cantores. Algumas grandes mudanças estavam acontecendo. A natureza era vista de maneira menos idealizada do que antes. Era menos vista como um modelo da perfeição e mais uma fonte de poderes misteriosos. Vejam, é importante entender que antes dessa época, quando escreviam música, a maioria das músicas eram escritas nas eras clássicas, onde eram enobrecedoras e edificantes. Havia exceções às regras, mas em grande parte eram assim. Então o que acontecia é que te elevavam e a fonte da música era para ser Deus, ou deuses, dependendo de onde você é, onde você veio. Então, a grande maioria acreditava que revelação e inspiração vieram de Deus, que Deus tinha criado, que Deus criou tudo o que vimos. Então, eles tinham toda essa inspiração à sua volta para escrever essas músicas. E depois começou a ser vista menos como um modelo de perfeição e agora como um motivo misterioso, grande parte por causa desse homem, Charles Darwin. O que é interessante é que isso começou a mudar o pensamento da humanidade. E como resultado, agora podemos olhar ao nosso redor e para a natureza, não estamos pensando, olha que Deus criou. É tipo, uau, como que isso aconteceu? E todas essas perguntas. O que é interessante é que a música em si começou a mudar e a ter uma linguagem corporal muito, muito forte.
Os compositores se interessaram em ideias filosóficas e na música de vários grupos étnicos e começaram a incorporar elas em sua própria música. Assim como na Europa, a América também estava vivenciando uma mudança na música. Em 1800, os escravos da África foram vendidos para comerciantes brancos na América do Norte. Eles trouxeram com eles da África seus rituais e práticas religiosas conhecidos como voodoo, fortemente envolvendo tambores tribais. Então, o que acontecia era que os africanos... É uma decadência na história americana, mas é a realidade, e eu só posso compartilhar a realidade. Quando os escravos foram vendidos para a América, eles trouxeram com eles, ou queriam trazer com eles, o ritual pagão e a adoração aos ancestrais que eles tinham, em seus cultos de adoração de costume, na cultura deles. E quando os donos diferentes desses escravos ouviram a música, eles proibiram os escravos de tocarem as suas músicas. Então eles tiraram os tambores tribais deles, tiraram os instrumentos de percussão deles. Então o que aconteceu foi que os escravos descobriram uma maneira para continuar mantendo viva a música deles. De fato, o que é interessante é que eles mantiveram ritmos dos ancestrais, os ritmos pagãos vivos, através de seus pés. E o sapateado foi então inventado. Então eles conseguiam sapatear os elementos polirrítmicos e manter vivo os ritmos. Muito, muito interessante como tudo aconteceu. Então, nós, já que vivemos na América, a música americana tem sido grandemente influenciada pelos escravos que foram vendidos na América. É por isso que vamos falar disso. E o que a América faz, vocês já ouviram o termo, o mundo também faz. Então isso começou aqui, onde começamos a amalgamar algumas das nossas músicas com as músicas dos escravos. E um tipo totalmente novo de música surgiu, e iremos mostrar daqui a alguns minutos. Então, nós temos que entender que não estamos maldizendo os africanos, porque a realidade é que essa música tribal acontece no mundo todo. Na verdade, vamos dar uma olhada no mapa mundial. Podemos ir à América Latina e ouvir a mesma batida e ritmos da música tribal. Essa é a América Latina. Então isso é o que chamamos de seção polirrítmica. Ok? Vamos adiante. Vamos à América Nativa. Consegue ouvir os mesmos tipos de elementos? Ok, vamos à Escócia. Ok, vamos à Rússia. Que tal o Japão? Que tal a Índia? Parece mais como um ritmo de rock. E finalmente a África. Então a realidade é que não é apenas uma coisa africana, mas é uma coisa do mundo todo, está claro? Ok. A questão é que essa música está no mundo todo. E essa música está, na verdade, dos rituais da adoração pagã. E então, essa adoração ancestral, onde eles adoram seus ancestrais mortos e querem se tornar possessos por diversos demônios, iremos falar disso daqui a pouco, estava acontecendo grandemente ao redor do mundo e na África também. Agora, em 1800 na América, os tambores não eram aceitos pelos protestantes e os escravos eram proibidos de usar eles. A Praça Congo, em 1817, no coração de Nova Orleans, virou ponto de encontro para os escravos. Foi aqui que a música ritual africana sofreu uma metamorfose muito interessante. Posteriormente, com a bênção da Igreja Católica, foram permitidos usar essa música, mas levemente modificada, sem resistência. Então, o que é música voodoo? O que é música ritual africana? Bom, John H. Steele, em seu livro World of the Unexplained, começou a nos ensinar. O seguidor do voodoo procura incorporar em si uma loa ou um deus menor pelo contorcer e salto através da dança enquanto os tambores batem ritmos complexos. Ok,
Esse é o elemento-chave, ritmos complexos. Daqui para frente eu chamarei de ritmos complexos ou elementos polirrítmicos. E isso quer dizer muitas coisas acontecendo no ritmo rápido ao mesmo tempo. Poly quer dizer muito, ok? Quando o ritmo correto é encontrado para um loa específico, ou demônio como conhecemos, o dançarino o eleva e o demônio entra na sua alma. A religião é estritamente dionisíaca. E uma coisa que você sempre vai encontrar em adoração pagã, você sempre encontrará 3 coisas. Você encontrará sexo, drogas que alteram a mente e música hipnótica. Na verdade, deixa eu dizer algo a vocês. Esse é o slogan escolhido para a indústria do rock and roll. Sexo e drogas e rock and roll. Muito interessante. Michael Venturi. Para pessoas de tribos, a adoração religiosa é vista como uma celebração física. É por isso que o ritmo ou a batida na música de adoração deles é tão acentuada. O propósito das religiões africanas é de experimentar com seus corpos as encruzilhadas dos mundos físico e espiritual. Richard Hodges continua. Cada parte percussiva ou vocal tem um ritmo um pouco diferente, o qual coincide e às vezes cruza com os outros ritmos, ou a pulsação orientadora em momentos estratégicos. Os bateristas muitas vezes balançam seus pés ou seus corpos em movimentos igual à dança, para ajudar a eles a manter o contato com a batida principal, principalmente quando o ritmo é o quê? Sincopado. Então, quando temos todos esses elementos rítmicos acontecendo, o fato é que há muitas camadas disso e que estão fazendo coisas diferentes em tempos diferentes dentro das medidas, o que acontece aí é que isso se torna um problema para o lobo frontal. Então, quando o lobo frontal entra nesse padrão alfa, as ondas beta somem. Eles estão na encruzilhada do físico e do espiritual, como eles chamam, a encruzilhada. E vamos ouvir sobre a encruzilhada novamente. Então o que acontece agora é que estamos abertos à possessão de demônio, e o demônio entra, eles começam a se contorcer lá dentro, obtêm poder sobrenatural, um monte de coisa acontece, e depois o negócio inteiro acaba. Isso é tudo um culto de adoração. O negócio inteiro termina com relações inapropriadas entre homens e mulheres. Isso faz sentido? Temos ouvidinhos aqui, então quero tomar cuidado. Durante esses rituais, que ainda acontecem no Congo e Yorubalândia, as camadas complexas do toque do tambor com ritmo múltiplo são consideradas fonte primária do poder oculto. Lemos anteriormente que quando pensamos que não precisamos tomar cuidado com o que deixamos entrar em nossa mente, em nossos ouvidos, em que vemos, em que observamos, lemos antes que quando pensamos que não precisamos fazer isso durante nossas escolhas musicais, estamos nos abrindo aos anjos maus e à possessão deles. Vocês lembram disso? Bem, amigos, os especialistas sobre o oculto estão nos dizendo a mesma coisa. São os elementos de multipolirritmia, especialmente quando estão sincopados, isso se torna uma fonte de poder oculto. Eu não quero! Eu não me importo como que é rotulado ou como que é embalado, eu não me importo se chamam de secular ou cristão, ou o que quiserem, eu não quero nem o que, só do fato de que o potencial está lá, eu não quero! Amém? Então agora vamos escutar algumas amostras reais de voodoo, das antigas às modernas. E vamos fazer uma oração a mais agora. Amado Pai Celestial, ao ouvirmos essas amostras, oro que nossos ouvidos sejam educados e não entretidos. Em nome de Jesus, pedimos a sua proteção. Amém. Então, o principal objetivo desses cultos de adoração voodoo, adoração com rituais, é chegar a um transe para que possamos ficar possessos. Mas você tem que entender que você tem que ser um participante disposto. Você tem que querer fazer parte disso. Por exemplo, bateristas têm como você ver filmagens, o que é meio assustador, mas tem como ver filmagens na internet dessas coisas assim que acontecem até hoje. E você vê os bateristas e eles estão lá no tambor e o cara ao lado está ficando completamente possesso. Ele é um participante disposto. E esses daqui aparentemente não são. É interessante como isso acontece. Em algumas vezes, todas as pessoas, todo mundo ao redor está envolvido e eles estão nessa experiência oculta e estão ficando possessos. Então, só o fato de que o potencial existe me assusta. Não quero brincar com isso. Em outras palavras, não quero ir na terra encantada do diabo. Amém? Então vamos ouvir alguns vídeos de voodoo. E esses vídeos vão começar bem antigos e eu quero que você escute os elementos rítmicos neles. Muitas camadas de ritmos, ok? Daí vai continuar até as versões mais modernas,
onde é praticamente o mesmo tipo de música, mas agora eles levaram aos estúdios e adicionaram baterias e coisas assim para melhorar a experiência auditiva. Até a forma como a voz está cantando. Esse ei, 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 pode ser um elemento rítmico nisso tudo. Vamos voltar a esse vídeo depois. Isso seria um ritmo backbeat básico. Então a realidade é que isso não é rock and roll novo, isso é uma das músicas mais antigas no planeta. Consegue ouvir os chocalhos? O vidro din din din. Elementos de polirritmia. Só tem um som mais tribal comparado com o que ouvimos. Esse é bem rápido. Até o badabadeba, badabadaba é bem rítmico. Um pouco mais moderno agora. Foi levado a um estúdio um pouco mais cheio. Escutam os elementos? Aí está uma fonte de poder oculto. Esse é até mais moderno. Agora temos uma guitarra aí, uma guitarra rítmica. A música inteira é ritmo. Agora escute esse. Esse lhe contará uma história. In the beginning was the beat, and the beat was the rhythm of God, and the rhythm of God is the harmony of humanity, and where there is harmony, there is peace. Agora isso aí é o que ouvimos hoje em dia. Eles vão te contar uma história, escute. Da África à América, somos a bateria. Então, o que eu estou compartilhando com vocês agora é conhecimento geral. É assim que aconteceu. Uma sacerdotisa voodoo do Brasil... Ah, o meu irmão aqui na frente talvez você conheça, ele é do Brasil. O ritmo é mais importante que o significado das palavras. Nossos deuses respondem ao ritmo mais do que tudo. Então isso é um fenômeno mundial. Psychology Today diz isso. Eles fizeram um artigo muito forte em 1985. Ritmos musicais afetam os nossos corações e os nossos cérebros. Uma estrada despertando uma faixa de sentimentos agitados, tenso, anseio e às vezes o sexual é através de ritmos acentuados e insistentes. Astutamente usada para elevar tensão sexual, o toque da bateria pode produzir esses efeitos fortes ao realmente conduzir os ritmos elétricos do cérebro. Como falamos antes, isso causa uma fricção nos hemisférios do cérebro. Dá ataques nervosos, agitação, tremores, perda de concentração. E a ciência tem relacionado diretamente a exposição a síncopes e ritmos repetitivos a cada um desses problemas. Pode aparentemente nos fazer sentir bem, mas ataca a nossa fisiologia e a nossa neurobiologia. Michael Venturi, o especialista em todos esses costumes de tribos diferentes pelo mundo, ele diz: nas cerimônias tribais não havia uma audiência, todos se tornavam participantes. Mas na Praça Congo, músicas africanas eram apresentadas de forma ocidental. Então agora você lembra que foi depois de 1817 na Praça Congo que a música ritual africana passou por essa metamorfose interessante. Agora o elemento africano religioso, ainda presente, se tornou um segredo dentro da música em vez de um objeto da música. Então agora todos os elementos ainda estavam lá, mas em Nova Orleans, uma cidade de porto, onde haviam pessoas chegando do mundo inteiro, escutaram essa música nova e falaram: nossa, o que é isso?
E eles tinham permissão para tocar essas músicas porque eles começaram a introduzir os pensamentos e ideais americanos e a linguagem corporal, com a linguagem corporal deles. E de repente um novo tipo de música começou a nascer. Muito, muito fascinante. Porque os elementos visíveis da adoração ritual estavam escondidos agora, uma audiência muito maior aceitaria músicas africanas. Nos anos de 1840, muitos negros começaram a se voltar a Cristo, Deus seja louvado, e permitiram-lhes ter suas próprias igrejas. Alguns se afastaram da bateria completamente, outros incorporaram a bateria em sua nova fé. Eles cantavam os mesmos hinos que os brancos, mas com gritaria e marcando ritmos contrários nos tamborins, chocalhos e troncos. Eventualmente trazendo o movimento carne santa, os congregados ainda procuravam ser possessos, mas agora era chamado de Espírito Santo. Que interessante. Então, falamos em línguas, nos debatemos no chão, fazemos todas essas coisas, deixar o nosso córtex pré-frontal ficar com curto-circuito, podemos ser possuídos pelo Espírito Santo e ter habilidades sobrenaturais no culto de adoração. Uau! Esse foi o nascimento do movimento Carne Santa. Na América, por volta de 1875, Dwight Moody e Ari Sankey começaram a escrever muitos hinos diferentes. E esse hino você vai reconhecer. É um hino pequeno que muitos já ouviram anteriormente, Graça Excelsa. E isso caracteriza como seria o som dessa música na América nesse tempo. Ainda bem tradicional. Então, enquanto haviam igrejas que começaram a mudar um pouco por essa influência africana legal e diferente, haviam outras igrejas que se mantinham bem tradicionais, dizendo, nisso não vemos nada de bom, temos que ter cuidado aqui. Então tinha uma dicotomia que estava acontecendo, e você tem que entender que de início os brancos ficaram, melhor não, mas depois eles ficaram experimentando um pouco, estamos gostando disso, e de repente os brancos também aceitaram, então não era algo do tipo preto-branco, era algo do tipo humano, amém? Agora em 1851, durante esse tempo, isso seria uma música secular na América, e seria aceitável. É mais como música folclórica. Então isso não mexe com todas as coisas dentro da gente, ainda tem um efeito enobrecedor e edificante. Em 1859, durante esse tempo, e até antes, as músicas Dixie começaram a fazer sucesso. E essa música folclórica americana em específico. Agora quero que percebam, enquanto escutamos e continuamos prestando atenção, temos que prestar atenção como poderá mexer com o nosso corpo. Normalmente, quando estamos ouvindo músicas clássicas, assim, a sua cabeça talvez vai mexer um pouco aqui e ali, e talvez você vai bater o pé e a sua mão vai querer se mover, e a parte superior do seu tórax talvez queira mexer um pouco, isso é aceitável, mas quando de repente você começa a colocar outros elementos rítmicos, ritmos africanos ou qualquer elemento rítmico pagão, de repente a parte inferior do nosso corpo quer começar a se mexer, e é bem interessante. Esse seria uma amostra da música Dixie. Agora você vai perceber que a batida é proeminente dominantemente no 1 e 3, mas há outro ritmo cruzado entrando, que também está no 2 e 4. É bem sutil, mas a finalidade desse vídeo é para mostrar a vocês como tudo começou a acontecer. Não foi de repente, bum, aqui está nossa música, bum, aqui está... Foi uma mistura com o decorrer do tempo. É dominantemente o 1 e o 3, mas é um elemento de síncope nele. Então, a música tradicional americana nesse tempo ainda não tinha adotado o som da base mais baixa das músicas tribais, mas tinha um ritmo forte e síncope às vezes. O grande problema iniciou quando começamos a colocar, sim, a síncope, porque algumas pessoas diriam, os africanos trouxeram a síncope.
Mas isso não é verdade. A realidade é que o sincopado estava bem e vivo aqui na América antes disso, mas o problema ocorreu quando pegamos os ritmos tribais e juntamos com os outros tipos de sincopados que eram mais aceitáveis por uma audiência mais branca. BUM! Tivemos problemas muito sérios acontecendo. E de fato isso apenas assentou a base para os anos 30, 40 e eventualmente até os anos do rock and roll, os anos 50. Thomas Edison inventou a gravação de som em 1877. Isso drasticamente mudaria a forma que ouvimos música. Até esse momento, você tinha que estar onde a música estava tocando. Você consegue imaginar um tempo onde você tinha que estar onde as pessoas tocando os instrumentos estavam? Pense nisso. E daí, o Thomas Edison inventa a gravação de som e agora, se você tinha esse pequeno aparelho, você podia realmente ter ele em sua casa ou no negócio onde você estiver e você teria algo tipo um tubo e você colocava ele lá dentro e ele tocaria o que o outro tinha gravado, talvez lá no outro lado do mundo. Tecnologia completamente nova, mudou tudo. E é claro, Deus a usou e é claro, o diabo a usou. Porque se é eficiente e espalha uma mensagem, ambos os lados devem usar. Século XX. Agora você tem que entender, a partir de 1877 para frente, até na verdade dos anos 1900, a música começou a explodir e foi bem regional nesse ponto. E só quando você pegava e as pessoas tentavam viajar a navio a partes diferentes do mundo, foi quando a música começou a ser compartilhada. Agora, aparelhos de gravação faziam isso ao ser mandados pelo correio ou pelo navio. Não precisavam mandar os músicos. Então, por volta de 1900 para frente, a explosão musical começou. E no século XX, de 1900 até 2000, artistas começaram a usar tecnologia para melhorar suas composições. Música popular moderna estava começando a ganhar vida, principalmente na América. Chegamos a esse homem, Aleister Crowley. Aleister Crowley. Por que estamos falando dele? Bem, ele vai ser um dos fios em muitas músicas que vamos escutar nas próximas 3 horas. Ele é fundador da filosofia religiosa da Telema. Ele escreveu o Livro da Lei, e é citado nesse livro: faça o que desejas deve ser a totalidade da lei. Crowley afirma que o autor desse livro foi uma entidade chamada Wayas, o qual depois ele referiu como sendo seu guardião pessoal, o seu eu superior. E tudo é interessante que todos esses termos de eu superior e todas essas energias, esse tipo de coisa, é tudo na verdade baseado no oculto. É incrível o quanto tem premiado a nossa sociedade. Aleister Crowley incluiu em seu livro ideias do oculto, yoga, misticismo oriental e ocidental, especialmente Kabbalah. Ele expressou opiniões e ideias sobre sexo que eram totalmente radicais. Estava escrito aqui para o tempo dele, mas não, são radicais até para os dias de hoje, coisas que são tão impróprias que vou nem mencionar. Ele citou que ele estava revoltado contra os valores morais e religiosos do seu tempo. Entenda uma coisa, Aleister Crowley é um dos maiores heróis de muitos músicos e apresentadores nesse planeta. Eles amam esse homem, eles adoram esse homem, porque eles acreditam na filosofia de faça o que desejas, não o que Deus diz. Deus diz não faça o que você quer fazer, porque geralmente isso te leva a ter problemas. É a minha vontade que irá te direcionar com cuidado. Amém? Contudo, que não seja feita a minha vontade, Pai, mas a tua. Então, toda essa linha de fazer a sua vontade está impregnado na nossa cultura. Não só a cultura americana, mas ao redor do mundo, porque somos especialistas em exportar coisas do pecado. Ele também é reconhecido como o pai do satanismo moderno. Ele foi criticado pela imprensa popular do tempo dele como o homem mais maligno do mundo. Você sabe o que a própria mãe dele o chamou? A besta. A sua própria mãe o chamava a besta. Ele desejava usar a música para trazer a nova era. Ele desejava usar abre aspas, um exército de jovens, uma citação direta do livro, para doutrinar com faça o que desejas. Não era para ter um exército de Deus por aí, fazendo as obras de justiça para ele? Sim, mas você tem que entender que o diabo tem seus discípulos também, e eles são bem patrocinados. Crowley ensinou que a pessoa pode se tornar um gênio em música, ao praticar seu satanismo, e ele tem permanecido como figura influente em nossos dias. Robert Johnson
acreditava no conceito de Crowley que eu posso me tornar um gênio em música. Ele é com frequência reconhecido como o primeiro bluesman na corrente que conduziu ao rock and roll. Ele experimentou o que Crowley disse em sua vida. Muitas das suas músicas se referiam ao seu pacto pessoal que ele fez com o diabo. De fato, é interessante que, quando ele começou, ele mal conseguia tocar a guitarra. E ele andava com uns velhinhos e eles tocavam as músicas de blues mais fantásticas. Nem era blues ainda, era mais um estilo de música ragtime. E os blues ainda estavam se iniciando e ele não conseguia tocar. Eles o expulsaram do clube e diziam, saia daqui. E eles voltavam a tocar e o cara simplesmente não servia para isso. Ele foi embora, desapareceu durante 9 meses, ele foi e fez um pacto com o diabo. Ele voltou depois de 9 meses e começou a revolucionar a indústria da música. O diabo pode ser eficiente também. E essa é uma das suas músicas. Eu e o diabo andando lado a lado. Consegue ouvir o tut, tut, tut? Foi isso que serviu de base para os anos 40 e 50. De fato, Johnson escreveu, todos sabem que você faz um pacto com o diabo na encruzilhada. Ele literalmente vendeu a sua alma para o diabo em troca de sucesso. De fato, você pode ir lá nesse lugar onde ele fez o pacto, é na rodovia 61 com a 49. E você pode ir lá, tem um memorial nesse lugar que mostra ele com a sua guitarra. E na verdade tem uma placa bem ali que diz, aí está a encruzilhada. É incrível como homenageamos nesse país. Amigos e colegas compartilharam sobre o equilíbrio da sua vida, ele era uma alma atormentada. As músicas blues que vieram da Praça Congo glorificavam consumo de álcool, adultério, apostas, drogas, violência e perversidade. Ministros e pastores advertiram seus congregados para não ouvir a música, e muitos, graças a Deus, ouviram ao aviso. Até alguns bluesmen foram convencidos. Gary Davis, uma lenda dos blues, recusou-se a tocar blues após ser ordenado como pastor. A música blues era vista como a música do diabo. Robert Johnson, se referindo aos blues, disse: esse som, minha música, fez algo com as mulheres que fez com que elas fizessem coisas que não entendia. Mas eu gostava. O século XX ficou responsável por muitas mudanças. A música amorfa folclórica dos negros do sul estava se transformando em alguns dos melhores estilos de música do século XX, blues e jazz. Vamos escutar algumas músicas agora para retratar o início de 1900 até os anos 40, para mostrar a progressão realmente acontecendo. Então essa primeira música é basicamente a pura música negra folclórica. E agora vemos um pouco de progressão. Ouça os elementos diferentes. A gravação está um pouco ruim. Você tem tic-tac-tac, tic-tac-tic. Você tem elementos diferentes acontecendo aqui. E você tem música negra folclórica, você tem um pouco de música americana, e agora entramos nessa terceira música por volta dos anos 1920 e temos o nascimento do jazz iniciando. Oh, I don't wanna marry no way. Now what? Escuta. Os elementos tribais mais baixos estão aparecendo. Consegue ouvir? Tum, tum, tum. Consegue ouvir isso? É um pouco difícil de ouvir porque você tem que entender, essas gravações são reais, do ano 1920. Fizemos muitas pesquisas e encontramos gravações reais. E a fidelidade das gravações daquela época não é igual a de hoje. Hoje é bum, bum. É incrível o que fazemos com a tecnologia de hoje. Então algumas gravações são um pouco difíceis de entender, a não ser que haja fones de ouvidos para ouvir os detalhes. O quarto clipe é uma música de R&B nos anos 1930, o que seria ritmo e blues. Ouça a progressão. Now rock me, baby, one time before you go.
ouviu pão, pim, pão, pim, pão. Você começa a sentir todo esse movimento acontecendo, porque você começa a sentir o ritmo de base, a polirritmia acontecendo, com um estilo novo de jazz que está começando a desenvolver, e as pessoas estavam ficando loucas por isso. E de fato, em grande parte era música de negros naquela época, e alguns brancos hesitaram um pouco ao começar a ouvi-la. E outros diziam, nossa, gostei muito dessa música, é tão ótima, é tão boa, e eles gostaram daquilo. E só foi quando a Irving Berlin entrou em cena que o que chamamos de animada tradição Tip Alley do white pop que começou a se desenvolver por Irving Berlin. Então ele pegou o que ele estava ouvindo e ele meio que mudou e fez que fosse mais aceitável para os brancos. Mas agora temos uma grande banda emergindo com o ritmo e blues. Não te faz querer soltar o quadril, mas algo como... ou sei lá. Mas escute, você tem que escutar a metamorfose. Começou a acontecer, e era isso que estava acontecendo na América nesse tempo. Em 1940, isso que o som de ritmo e blues tinha se tornado. A música popular americana começou a se espalhar agora. Mais elementos de base. Olha aí, você viu a transformação aparecendo? Então começa a aparecer essa transformação e começa a se tornar mais palatível para uma audiência mais abrangente. Agora aqui estão alguns exemplos das músicas gospel mais ouvidas. Uma dos anos 20, uma dos anos 30 e uma dos anos 40. Anos 30. Ok, então agora vamos aos anos 40. Agora, essa é uma música gospel da época. Se chama Jesus Encontrou uma Mulher Perto do Poço. É Jesus falando. Ela é jazz gospel. E meio que te faz querer dançar, ao invés de te elevar e enobrecer. Esse aí é Jesus cantando. Né? Vocês percebem a diferença aí? É como boom! Você começa a colocar pau, 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 woman, e fica com essa coisa rolando. Em 1947, Crowley morre, mas seu satanismo vive e fica imortalizado. Sua filosofia satânica de faça o que quer, junto com as batidas acentuadas da música nova, causa estragos na moral da América e do mundo. E então chegou os anos 50. Nos anos 50, quando paramos para pensar, a primeira coisa que vem à mente é o rock and roll, desenvolvido do blues com uma forte batida de fundo adicional. Em 1951, com a tentativa de introduzir o ritmo e blues a uma audiência mais ampla de brancos, ainda estavam hesitantes em introduzir por completo a música negra. Esse homem, Alan Freed, usou o termo rock and roll para descrever o ritmo e blues. A propósito, você sabe de onde veio o nome rock and roll? Na verdade, seu nome vem do que os jovens faziam no banco de trás do carro dos pais, ao ouvir essas músicas, enquanto gonadotrofina era liberada, que são os hormônios sexuais. Isso fazia com que o carro balançasse por causa do que estavam fazendo no carro. O rock and roll nasceu através desse evento
inapropriado. Bill Haley and the Comets. Em 1954, eles começaram a escrever músicas de sucesso e era uma banda de brancos. Esse é totalmente inovador. Uma banda de brancos que usava formas derivadas do negro que se aventuraram no rock and roll. A guitarra rítmica se tornou o elemento-chave na música. Então a guitarra pode ser também tocada como elemento rítmico. Lembre-se dos elementos polirrítmicos. É mais feliz, é divertido, é meio energético, mas era inapropriado. 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, Polirrítmico surgindo. 9, 10, 11 Síncope. o'clock, rock. We're gonna rock around the clock tonight. Put your glad rags on, join me home. We'll have some fun when the clock strikes 1. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till the rock. Então, essa nova música começa a se desenvolver dentro da cultura americana. Então o que fazemos é, nós pegamos esse novo som, já não é mais música de negros nem de brancos, é simplesmente esse novo e fascinante rock and roll. E todos estão mergulhando nisto, porque é algo muito, muito interessante. Little Richard, já ouviram falar dele? Little Richard disse, de fato ele é um dos primeiros pioneiros do rock and roll. De fato ele é mais pai do rock and roll do que o próprio Elvis. Minha verdadeira crença sobre o rock é essa. Eu acredito que esse tipo de música é demoníaca. A maioria das batidas na música hoje são tiradas do voodoo, dos tambores de voodoo. Se você estuda música em ritmos, como eu estudo, você verá que isso é verdade. De fato, num sermão sobre música, ouvimos uma história de um jovem que veio da África e cursou a faculdade aqui na América. Há não muito tempo desde que estava aqui, ele ouviu uma música no rádio e disse: "Ei, eu conheço esse ritmo. É de onde eu vim. Eu consigo tocar isso." Então ele entrou numa banda da faculdade. O rapaz que estava contando a história nos disse que o nome da música é Lágrima dos Meus Olhos. Bom, nós queríamos ouvir e saber o que ele ouviu que o fez pensar na música tribal de onde ele veio. Vocês querem ouvir? So baby, won't you hurry, because I miss you so, and it's raining teardrops from my eyes. Ele ouve isso no rádio e ele diz: "Ah, eu conheço essa música. É de onde eu vim, porque ele tocava isso lá." Veja, não precisa ser essa absurda e louca, barará, barará, e de repente, o córtex pré-frontal é inibido. Não, amigos. A realidade é que ela pode ser tão sutil, mas se ela contém os elementos polirrítmicos e as batidas sincopadas erradas, ela se torna um problema neurológico e fisiológico para um instrumento humano. Vocês entenderam? Temos que tomar cuidado. Como temos que tomar cuidado? No documentário da VH1 eles disseram: "Foi através dos olhares inocentes de Bill Haley que a música de rock foi capaz de escapar o radar dos pais como um cavalo de Troia. Bom, os portões foram abertos e rock ficou popular, com os adolescentes que queriam fugir do molde conservador americano." Bom, já no final dos anos 50 o rock começou a mostrar seus efeitos negativos e foi desmascarado como decadente, perigoso, imoral e obsceno. E tinha uma boa razão para as pessoas estarem preocupadas. A música tinha um efeito licencioso. De repente, o garoto e a garota não queriam mais ouvir a mãe e o pai. A um grau que esse mundo nunca havia visto. Principalmente na América. Porque o que acontece agora é que estão vindo essas coisas e sendo programados e o córtex pré-frontal está tendo curto-circuito. A moral do seu lobo frontal, o filtro já não está sendo empenhado ali. Então você começa a aceitar todas essas músicas e o efeito licencioso. Você gosta de como os hormônios te faz sentir, você gosta da descarga de morfina, você gosta do conteúdo lírico porque está te dizendo sim, você pode fazer o que quiser, porque tem a filosofia de Aleister Crowley por trás delas. Muito, muito absurdo para mim. Memphis Beat. O autor fala sobre uma parte de Memphis que se envolveu em imoralidade. Mill Street. Essa é onde eram as casas de prostituição, as tabernas e lugares de apostas. Ele declara que sempre tinha o mesmo tipo de músicas na Mill Street. Isso é o que ele diz. Os prazeres proibidos de Mill Street sempre vinham embrulhados nos pulsantes ritmos
de blues. Vocês já estiveram... não levante sua mão. Talvez vocês já estiveram em uma boate. Quantas boates você já foi que eles tocaram Mozart? Do que estão rindo? Não é uma música legal? Claro. Mas é engraçado porque nas boates você nunca iria ouvir Mozart. Porque não invoca as respostas físicas, biológicas e emocionais corretas. Sempre tem um certo tipo de música nesses lugares, que os ajuda a vender álcool, que a propósito estraga o lobo frontal. Às vezes você está usando droga e ouvindo essas músicas e você está pensando, nossa, eu cometi um erro ontem à noite. Aliás, quem é você no dia seguinte? Porque o córtex pré-frontal foi eliminado, você não tomou decisões morais, você tomou decisões de carga emocional e o sistema límbico tomou o lugar. B.B. King diz que as mulheres reagiram com seus corpos, fluindo ao ritmo que saía da minha guitarra. Ele não estava cantando, ele estava tocando e as mulheres simplesmente caíam aos seus pés. E escuta o que ele tocava. Está imitando o quê? É bem sensual e sexual. Dançando com a sua garota. Certo? Foi feita para isso. Não é mesmo? Lógico que sim. E depois esse cara apareceu em cena. Elvis Presley. Se tornou a figura principal do mais novo amado som do rock and roll. Você tem que entender que ainda era um som novo. Ele se tornou a figura principal, e a sua presença de palco sugestiva o fez grandemente popular e controverso. Ele juntou a música country, pop e rhythm and blues de maneira que não tinha sido feita antes. Então ele pegou a música country, pop e rhythm and blues e o povo perdeu o controle. Nos shows ao vivo de Elvis, a influência no público ficou cada vez mais febril. Relatos declararam, ele começava cantando You Ain't Nothing But a Hound Dog e eles perdiam o controle. Elementos polirrítmicos. Certo? Agora, essa é a completa combinação dos dois. E daqui em diante, fica ainda mais fora do controle. Relatos dizem, ele começava cantando Ain't Nothing But a Hound Dog, eles perdiam o controle, eles sempre reagiam da mesma maneira, sempre tinha um tumulto. Vocês não ouviram esse relato antes porque a realidade é... Bom, você teria ouvido se vivesse naquela época, você veria os relatos dos jornais. E o fato é que muitas vezes tinha... Não muitas, ela diz sempre, a citação é sempre tinha um tumulto. Por quê? Bom, você acabou de empenhar numa música que remove o córtex pré-frontal. E agora, de repente, você não está mais no controle. E alguém te atrapalha e... Ei, o que você está fazendo? Ei, de repente... Faz sentido? Claro. É plausível. Mais do que qualquer outro, Elvis deu aos jovens uma crença neles mesmos, como uma geração distinta e de alguma forma unificada. O primeiro na América a sentir o poder de uma cultura jovem integrada. O que começou a acontecer foi uma profunda filosofia de fazer o que você quiser dentro da música. Que dizia para você fazer o que quiser mesmo que sua mãe diga não. Faça o que você quiser mesmo que a igreja diga não e o pastor diga não. Faça o que você quiser mesmo que Deus diga não, mesmo que a sociedade diga. Seja um rebelde. Sou apenas um rebelde, é isso que sou. Então os jovens dizem, eu quero ser um rebelde também, hahaha, e isso é diferente, é empolgante. E os jovens se unificaram nessa crença que eles podiam fazer o que quisessem. Essa não foi uma boa unificação dos jovens, ela estava na plataforma errada. Do eu. Se envolvendo no sexo antes do casamento, e bebendo, e fumando, agora era legal fumar aquele cigarro, mesmo que seus pais dissessem, não faça isso, e você dobrava a camisa para mostrar que fumava, penteava o cabelo para trás, você era rebelde, né? Rebelião, usava jaqueta preta de couro. Alguns de vocês talvez fizeram isso, eu não sei. Então, os anos 60
iniciaram. O movimento distante do Estado conservador da América continuou. As drogas se tornaram uma grande parte da vida dos brancos do subúrbio pela primeira vez. A experiência com a droga se aliou com uma nova conscientização política que ajudou a criar um movimento jovem. E passou a ser conhecida como a contracultura, que é um grupo se opondo à sociedade convencional da época. Então agora nos anos 60, existe uma nova ideia de paz e amor que começa a infundir. É a ideia de que faça o que você quiser. Você não precisa do governo, você não precisa de ninguém. Não estou dizendo que precisamos do governo, mas vocês entenderam. Mas isso era o que estava sendo permeado nos processos de pensamentos dos jovens. Os jovens agora viraram seus pensamentos para mais longe de Jesus e se abriram para outras ideias espiritualistas do Oriente. Outros se abriram para ideias da nova era, como astrologia e sexto sentido, e finalmente o satanismo começou a aumentar. Aleister Crowley. Além de ser o pai do satanismo moderno, ele se interessava por xamanismo, que é misticismo do Oriente, que inclui uma grande variedade de crenças e práticas relacionadas à comunicação com os mundos dos espíritos. Lembre-se, ele queria um exército de jovens empreendidos nesse processo de conversão para promover a nova era. O rock and roll com toda a sua intensidade e propósito ficou perdido, mas ele viveu pouco. Também Crowley era visto como o pai do movimento de contracultura dos hippies. Ele era considerado o herói desconhecido dos anos 60. Ele estava envolvido profundamente no xamanismo. Ele ensinou que sua doutrina satânica, faça o que tu queres, deveria ser encoberta sobre a mentira do amor. O que é engraçado é que você tinha toda essa demonstração e um monte de coisas acontecendo sob o disfarce de amor, paz, união e harmonia e coisas desse tipo, lá no final dos anos 60. E ele acreditava que os jovens não entenderiam, mas iriam cair nessa, que eles estavam, na verdade, promovendo a filosofia de faça o que tu queres, onde eles, na verdade, estavam indo contra as autoridades, a igreja, o governo, seus pais, todo mundo. Porém, era um movimento de amor. É muito maluco. E o que é incrível é que quase sempre havia protestos e prédios pegando fogo após esses movimentos de amor. Ele acreditava que os jovens iriam cair nessa, e como eu disse, o rock estava começando a desaparecer. Não sei se vocês sabiam disso, mas estava desaparecendo porque Elvis foi diminuindo e outros morreram, e de repente esses grandes caras não estavam fazendo música como faziam. Até que esses caras apareceram. Os Beatles. Um dos atos de mais sucesso na história surgiu como o modismo de Beatlemania. No entanto, eles rapidamente se transformaram e vieram a ser reconhecidos como a encarnação de ideais progressivos. Os Beatles, e aparentemente pior, os Rolling Stones, estavam em auge nessa época. E os Beatles começaram com músicas assim, não eram adequadas, mas eram bem diferentes do que se tornaram. Eles começaram bem simples e falavam de coisas tipo, eu quero segurar a sua mão. Alguém já ouviu essa canção? Ainda tinha os elementos polirrítmicos, ainda era construído numa plataforma inadequada. Oh yeah, I'll tell you something. I think you'll understand. Ah, é divertida, é inofensiva, não é? Bem, é isso que eles querem que você pense. Olha o que o diabo faz. O diabo sempre serve algumas opções. Ele meio que tem um buffet. Então ele diz, olha, certamente os Rolling Stones eram do mal, mas você podia ouvir os Beatles? Não há nada de errado com os Beatles, certo? Certo. Então é isso que ele faz. A influência deles estendeu a revolução social e cultural da época. A rebelião contra as instituições e autoridades, principalmente as cristãs, era de uma influência enorme. A revolução das drogas, a revolução do sexo e a síntese do ocultismo ocidental e o misticismo oriental começaram a acontecer. Os Beatles pressionaram as filosofias de contracultura sobre os jovens, e os jovens caíram nela. De fato, o que eles não perceberam era que eles estavam abraçando as filosofias de Aleister Crowley. Faça o que tu queres. Nós decidiremos o que acontece. Nós decidiremos o que fazemos. Nós decidiremos o que fumamos, o que ouvimos. Nós decidiremos como nos vestimos, como falamos, como agimos, aonde vamos. E faça o que tu queres virou faça o que bem entende.
E os jovens ficaram simplesmente imbuídos com essa ideia de fazer o que quiserem, fazer o que eles bem entenderem. Vai completamente contra o que Deus está tentando ensinar a seus filhos. Porque quando fazemos o que bem entendemos, normalmente temos grandes problemas. Então faça o que tu queres premiou essa área da história. Banda dos Corações Solitários do Sargento Pimenta. Era uma colagem, em sua capa, de seus heróis mais amados. Integrado entre os rostos estava Aleister Crowley. Está vendo aquele quadrado lá em cima? Lá em cima, no lado esquerdo? Bom, não é outro senão o próprio Aleister Crowley. Eles apenas colocavam seus heróis na capa. E de fato eles queriam colocar Hitler lá. E se víssemos um documentário com fotos de Hitler, na verdade eram feitos de papelão. E eles, menos os Beatles que estavam lá no meio. E Hitler está em pé ao lado. E os produtores vieram e disseram: não seria uma boa ideia vocês colocarem ele. Vocês não vão vender muitos discos se colocarem. Eles disseram: tudo bem. E tiraram ele. Mas Crowley e muitos outros ficaram. Apenas os seus heróis. Qual o motivo dos Beatles terem Hitler como um dos seus heróis? Eu não sei. Mas isso não significa que eles estavam obtendo inspiração de lugares certos. No livro, os Beatles, em sua geração, citam o seguinte. Na verdade, é John Lennon que diz isso. O cristianismo irá acabar, irá diminuir e irá desaparecer. Eu estarei certo. Esperem para ver. Somos mais poderosos agora do que Jesus já foi. O seu secretário de imprensa, Derek Taylor, disse o seguinte: os Beatles são completamente anticristo. Quer dizer, eu também sou anticristo, mas eles são tão anticristo que me assustam, o que não é uma coisa fácil. A música conseguiu passar pelo radar e mudar o pensamento do mundo. Foi através da influência dos Beatles que milhares de jovens ao redor do mundo ficaram quase a noite toda rejeitando a Cristo para os gurus do Oriente. No final dos anos 60 e início dos anos 70, o guru Maharishi Mahesh Yogi conquistou a fama como sendo o guru para os Beatles. Ele viajava com eles e era dado um tempo durante o show para doutrinar. Então, vocês têm que entender que esses músicos e essas pessoas têm uma mensagem que estão tentando impor. Eles não estão fazendo música para simplesmente se divertir. Eu sou um músico cristão e eu tenho uma mensagem que quero transmitir também. Amém? Não estamos fazendo isso para dizer, eu espero que seja divertida. Nós temos filosofias, e quando uma pessoa é imbuída com certas filosofias, ela irá criar músicas que refletem essa filosofia. E então toda a filosofia deles era faça o que bem entender. Faça o que você quiser fazer. Então o que eles faziam era levar esse Maharishi com eles, e ele sentava ali no show, e era dado tempo para dar seus sermões, enquanto as pessoas estavam fumando. Tchau, tchau, córtex pré-frontal. Ao receberem essa informação e não analisar criteriosamente e rejeitar, eles estavam sendo mudados pela letra e música que eles ouviram no show. Mas é apenas música. Foi relatado que milhares de pessoas começaram a estudar os ensinamentos de Maharishi. Antes dos Beatles, a espiritualidade indiana não fazia parte do dia a dia da cultura ocidental. Através dos hippies que seguiam os Beatles, yoga e meditação viraram a nova moda. Agora ficou legal, cara, fazer isso e fazer aquilo. Agora, temos yoga em cada esquina. Não havia nada com isso antes deles aparecerem. Yoga é, na verdade, uma palavra que significa unir e fala sobre a união com deuses pagãos. O que é interessante para mim é que muitos dos baby boomers, muitos que cresceram na década de 50, 60 e 70, eles eram os jovens que faziam parte dessa época. Eles foram tão enganados e ludibriados a pensar que estavam realmente fazendo o que bem queriam. Eles estavam realmente livres para fazer o que queriam, porém estavam seguindo o diabo e os ensinamentos de Aleister Crowley e eles nem sabiam. Eles estavam se conformando com a igreja. Porque todos se vestiam igual. Eles fumavam a mesma maconha, eles ouviam os mesmos Beatles, porém eles eram deles mesmos. Não eram! Eu escuto a mesma coisa hoje. Por que tá implicando com minha música, cara? Por que tá implicando com a minha calça que está caindo e eu nem consigo segurar e eu ando parecendo um cara esquisito? Porque tenho que segurar, né, mano? Eu falei com um cara um dia e ele disse... E eu disse, irmão, o que acontece com essa calça? E ele disse, o quê? O quê? Eu disse, o que acontece com essa calça? Eu disse, levanta essa calça. O seu pai está em cima do peso e tem que pegar emprestado, o que acontece?
E ele disse, cara, tanto faz, e eu queria um relacionamento com esse rapaz durante uma semana de oração. Então ele ficava andando assim, porque não tinha nenhum funcionário, então eu peguei ele. Ele estava andando assim com o boné, sabe? E ele faz isso, e eu disse, irmão, por que você se veste assim? Posso te perguntar? Ele disse, o quê? Estou sendo eu. Eu disse, você não está? Estou sim. Você não está sendo você está se vestindo igual os outros idiotas por aí. E ele disse, pode crer. E ele saiu, e eu fiz pensar por uns minutos. Você está apenas se conformando com o estilo, mas a mentira é essa. Você está sendo você mesmo se você se parecer conosco. Não é? Isso é muito ridículo. Mas os jovens caem nisso e Aleister Crowley sabia disso. Lennon compartilhou a experiência dele. Eu me senti como um templo oco, cheio de espíritos. Cada um passava por mim, cada um que habitava em mim por um pouco de tempo e depois saía para ser substituído por outro. Ah, que nojo. Amém? Ele está falando de possessão aqui. Falando sobre as músicas que escreveu, ele diz, eu não sei quem as escreveu, estou simplesmente sentado e a música toda sai. Eles estão pegando essas músicas do próprio Satanás. Depois ele disse, eu vendi a minha alma para o diabo. Mais tarde, numa outra entrevista, Lennon disse, toda a ideia dos Beatles era fazer o que você quiser, certo? Faça o que tu queres. Essa é uma citação direta do líder da banda. Timothy Leary, um professor da Harvard e seguidor de Crowley, se referiu aos Beatles como os 4 evangelistas e declarou que a música de rock era tanto um descondicionador quanto as drogas psicodélicas. Ela é criada para te fazer perder a cabeça e suspender seus reflexos condicionados. Ao ouvir um álbum dos Beatles, você tem 1 hora de descondicionamento. Uau! E ainda mais poderoso, se você souber quem é Timothy Leary e o que ele fez, um professor da Harvard. Ele, na verdade, iria experimentar o que a LCD... Não LCD. Sou da tecnologia, desculpa. O que o LSD... Ele, na verdade, fez muitos experimentos que foram pagos pela universidade e ele fez um monte de experimentos com LSD e drogas psicotrópicas. Ele era um especialista na área, um usuário também, mas ele era um especialista na sua área. E eles faziam os testes porque apareceu essa nova droga, e eles pensavam, uau, o que ela faz nas pessoas? E eles fizeram experimentos científicos e descobriram, uau, realmente faz as pessoas perder a cabeça. Então, para ele sentar aqui, a propósito, ele é um seguidor de Crowley, e aceitar essa mensagem satânica de faça o que tu queres, e abraçar os temas do ocultismo no mundo. Então vamos reler o que ele disse. Ele disse, se referindo aos Beatles como os 4 evangelistas, ele disse que a música de rock era tanto um descondicionador quanto as drogas psicodélicas. Ele era um especialista em drogas psicodélicas. Ela é criada para te fazer perder a cabeça. Alguém discorda que as drogas psicodélicas te fazem perder a cabeça? Adivinha que parte da mente que ela afeta? O lobo frontal? O córtex pré-frontal? Já estamos somando 2 mais 2? Então agora ele diz, espera um pouco, ele diz que o rock é tanto um descondicionador e afeta o cérebro tanto quanto as drogas psicodélicas. Ela é criada para te fazer perder a cabeça e suspender seus reflexos condicionados. Então, em outras palavras, o diabo te ama. Não, ele não me ama porque eu tenho meu córtex pré-frontal intacto. Ele diz, eu rejeito isso, essa é uma falsidade, essa é uma mentira. Mas eu ouço as coisas erradas e o diabo te ama e eu digo, ok. Olá, é assim que funciona. Ouvir os Beatles, um álbum dos Beatles, é 1 hora de descondicionamento. Porém, foram vendidos sob a mentira de que você é livre para fazer o que você quiser. Você é você mesmo. Não, você não é. Você está apenas virando robô como todo mundo. É quando você se torna um cristão e tem seus olhos abertos e você vê essas coisas que você está livre de verdade. Eu queria ter visto isso quando eu era bem mais jovem. Uma outra coisa que o professor Leary disse que foi muito interessante. Não ouça a letra, é a música que tem sua própria mensagem. Eu não poderia ter dito melhor. Então, de Eu Quero Segurar Sua Mão, os Beatles mudam para as coisas psicodélicas. You
Isso aí é puro voodoo. Olhos mágicos, ele quer cilindros santos, é incrível. A música deles começou a realmente refletir o estilo de vida deles. Na mesma época que os Beatles, os Rolling Stones apareceram. E eles emergiram como os anti-Beatles, porque os rapazes bonzinhos estavam vindo os Beatles, os jovens bonzinhos estavam vindo os Beatles. E aqueles que estavam realmente em revolta e rebeldia, eles eram os que estavam vindo os Rolling Stones. E é assim que funciona? O diabo oferece 2 pratos? Lógico que você não quer ouvir Rolling Stones, mas você pode ouvir Beatles. A realidade é que os Beatles e os Rolling Stones eram na verdade contratados pela mesma empresa. Tinham as mesmas pessoas trabalhando para eles. E eles pensaram, uau, nós podemos conseguir aqueles que querem coisas pesadas e aqueles que querem I wanna hold your hand. Podemos ter os dois. Podemos ganhar dinheiro com os 2 extremos. Enquanto os Beatles, com suas ideologias satânicas, eram mais escondidas dentro da música, a posição dos Stones não era tão difícil de descobrir. Na verdade, eles tinham um álbum chamado Simpatia para o Diabo. O diabo precisa de simpatia? Não, ele tomou a decisão dele, não tenho pena dele. Uma de suas músicas mais provocantes. Simpatia para o Diabo. Escutem o voodoo. Escutem isso. Veio direto da África. Please allow me to introduce myself. I'm a man of wealth and taste. I've been around for a long, long year. Stole many a man. A propósito, é um pouco de blues que você está ouvindo. I was around when Jesus Christ had his moment of doubt and pain. Made damn sure the pilot washed his hands and sealed his face. Pleased to meet you. Hope you guessed my name. A música continua dizendo todas as coisas que ele faz. Já estamos chegando ao fim. Então eu quero que vocês considerem o seguinte. O diabo está fazendo o seu melhor para nos enganar a acreditar que podemos fazer o que queremos fazer. Nós podemos fazer isso? Nós realmente temos o livre-arbítrio para fazermos o que queremos. Essa é a realidade. Mas, amigos, o momento que nos tornamos cristãos e tomamos o nome de Cristo em nossa vida, estamos agora ligados a um Deus glorioso que sabe o que é melhor para nós. Amém? Então, nessa altura, eu não pratico mais as coisas que eu talvez costumava praticar se elas eram inadequadas. As coisas que são adequadas e que eu não tenho que me livrar delas, então Deus diz que eu posso manter. Mas aquelas coisas que irão prejudicar a nossa conexão, nos distrair do nosso Criador, aquelas coisas que fazem isso, precisam sair da nossa vida. E essa filosofia de faça o que tu queres, faça o que bem entende, continua a se desenvolver ao decorrer das eras. E até 2011 você verá o mesmo segmento enquanto continuamos a história da música nas mensagens subsequentes. Vamos orar. Amado Pai Celestial, Senhor, obrigado por nos permitir ouvir essas coisas. Eu oro para que o Senhor nos ajude a ouvir onde a música começou, aquela bela música, e como ela tem sido amalgamada e retorcida ao longo dos anos para servir os propósitos carnais. Propósitos vulgares. Senhor, eu oro para que o Senhor nos ajude a nos certificar que estamos ouvindo e empenhando em coisas que agrade apenas a Ti, porque o Senhor sabe o que é melhor para nós, e nós queremos ir morar contigo em breve, nas mansões celestiais. Obrigado por nos amar. Obrigado por compartilhar essas coisas conosco, mesmo quando é difícil de engolir. Em nome de Jesus. Amém. Deus os abençoe, e que seu nome permaneça no livro da vida.